Hoje, dia 14 de junho de 2025, a igreja celebra o sábado da 10ª semana do tempo comum. O Senhor é minha luz e salvação. De quem eu terei medo? O Senhor é a proteção da minha vida. Perante quem eu tremerei? São eles inimigos e opressores que tropeçam e sucumbem. Quem vos fala é o Padre Diogo Maciel. Nós estamos reunidos em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de nosso Senhor Jesus Cristo, segundo Mateus. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, disse Jesus aos seus discípulos: Vós ouvistes o que foi dito aos antigos: Não jurarás falso, mas cumprirás os teus juramentos feitos ao Senhor. Eu, porém, vos digo: não jureis de modo algum, nem pelo céu, porque é trono de Deus, nem pela terra, porque é o suporte onde apoia os seus pés, nem por Jerusalém, porque é a cidade do grande rei. Não jures tampouco pela tua cabeça, porque tu não podes tornar branco ou preto um só fio de cabelo. Seja o vosso sim, sim, e o vosso não, não. Tudo o que for além disso vem do maligno. Palavra da salvação, glória a vós, Senhor. O convite da liturgia de hoje é para configurarmos nossa vida de modo que ela se assemelhe à vida de Cristo. Quem o segue tem sua vida transformada e começa a ver o mundo de outra maneira, com um novo olhar sobre as coisas e as pessoas, passando a se relacionar com os outros também de outra maneira. A confiança que Paulo tem em Cristo o impulsiona para a missão, fazendo com que ele se doe cada vez mais ao próximo. Com isto, ele ensina outros a fazerem o mesmo. Ele fala com tanto entusiasmo da transformação que Cristo fez na sua vida que contagia as pessoas. Deste modo, ele nos ensina como ser um autêntico discípulo e missionário. É preciso agir com convicção. Quando há essa confiança e essa entrega ao serviço do reino, tudo se transforma. Inclusive, a própria pessoa se torna uma nova criatura. É preciso, no entanto, deixar-se reconciliar com Deus. Deixar-se reconciliar com Deus consiste em viver os seus ensinamentos, abandonando tudo o que desagrada a Deus, como, por exemplo, os juramentos. Quem faz juramento mostra que não confia nem em si próprio. A pessoa de fé não precisa jurar para cumprir determinado propósito, basta confiar. O evangelho de hoje é claro nessa proposta. A lei pede não jurar falso. Porém, Jesus pede não jurar de modo nenhum. Não somos donos dos nossos atos. Quando fazemos uma entrega total a Deus, Ele nos guia para agirmos sempre conforme Sua vontade, sem necessidade de promessas ou juramentos. É preciso, portanto, firmeza nos nossos propósitos. Basta dizer sim ao que deve ser dito sim e não ao que deve ser dito não. É preciso saber discernir a realidade para poder tomar essa atitude. Quem titubeia e não sabe responder um sim ou não quando é necessário, mostra insegurança e falta de fé. Também é importante lembrar que Jesus veio anunciar um evangelho que, na sua extrema novidade e total coerência, não se compara a nenhuma outra norma de vida. Nesse mundo novo do evangelho, todo iluminado pela verdade de Deus, vigora apenas a lei da sinceridade e da completa lealdade. Desse modo, proíbe-se ao cristão todo e qualquer tipo de juramento, pois o sim aí tem valor de sim e o não de não. As quatro fórmulas de juramento apresentadas no texto do Evangelho, ou seja, pelo céu, pela terra, por Jerusalém e pela própria cabeça daquele que jura, são todas interditadas. Não se pode jurar pelo céu, porque ali se encontra o trono de Deus. Não se pode jurar pela terra, porque é o suporte em que Deus apoia os pés. Não se pode jurar por Jerusalém, por ser a cidade do grande rei. E não se pode jurar pela cabeça daquele que formula o julgamento, porque ele não tem o poder de tornar branco ou preto um só fio do próprio cabelo. Ao homem sobra apenas a possibilidade de ser digno e honesto, afirmando sim quando for sim e não quando for não. Portanto, conforme o Senhor, tudo que vai além disso vem do maligno. Esse modo de proceder vai exigir de cada um plena veracidade, seja se apresentando diante de Deus, seja se relacionando com os outros, para que a pessoa chegue a ser verdadeiro sal da terra e plena luz do mundo. Assim como recomenda o Senhor, é exigido buscar de todas as formas possíveis e
autenticidade da própria existência. E tal honestidade é pretendida em vista de um sincero relacionamento com Deus e com todos. Vivendo num mundo diversificado e plural como o nosso, em que os enganos e embustes estão na ordem do dia, a recomendação que o Senhor nos dirige hoje é de muita atualidade. E o testemunho de honestidade e de verdade do homem cristão aí é de suma importância. Peçamos, pois, que o Senhor nos conceda cumprir com firmeza e determinação essa sua vontade em cada momento de nossa vida. Jurar é chamar Deus por testemunha da própria veracidade. Jurar em falso, em hebraico, é jurar em vão. Jurar no nada em vez de em Deus. É pecado porque se chama aquele que é como testemunha de algo que não é. Os juramentos e as promessas em nome de Deus são mantidos para não desonrar aquele que é chamado a testemunhar. Jesus então proíbe jurar porque a palavra dada deve ser por si verdadeira, meio de comunicação e de comunhão. Caso contrário, é falsa, meio de domínio e de divisão. Por isso, a nossa palavra, o nosso falar, não pode chamar Deus por testemunha, mas deve testemunhar a Deus. Sejamos, e a nossa palavra, o nosso falar, deve ser como o dele, sempre verdadeiro, transparente de coração. Portanto, o nosso falar, no nosso falar, o sim deve ser sim e o não deve ser não. No meio pode estar só o não sei, mas não como esperteza ou preguiça, senão como empenho para encontrar a verdade ou silêncio caridoso. Não devemos fazer como o estulto que tem o coração na boca, mas como o sábio que tem a boca no coração. O que seriam os nossos relacionamentos interpessoais, comunitários, familiares, sociais e políticos se a nossa palavra fosse assim? O mundo tornar-se-ia um paraíso. A língua é como um leme, governa a barca. É como uma centelha, pode causar um grande incêndio. Pode conduzir ao porto mesmo dentro de qualquer tempestade. Pode também destruir aquilo que já está no porto. A língua mata mais que a espada. Aquele que não peca no uso da língua é um homem perfeito. Jesus toma a ocasião da proibição de perjurar para dizer que não se deve jurar por nada e para restituir à palavra o seu valor. A mentira da serpente trouxe a morte ao mundo. A palavra de Deus traz a vida. A palavra ouvida e dita é princípio da vida do ser humano. Com essa, compreende, interpreta e transforma a realidade. Se é comunicativa, verdadeira e libertadora, é divina. Une-nos aos irmãos e faz-nos filhos de Deus. Se é possessiva, mentirosa e com a intenção de capturar, é diabólica. Separa-nos dos outros e manda-nos às trevas da solidão. Os mass media tendem a usá-la como forma de armadilha para ofuscar o intelecto e a vontade. O seu uso perverso é o pior mal, exatamente porque quer tirar a capacidade de entender e de querer a liberdade. Lembremos que o maligno é o pai da mentira. A mentira necessita de muitas palavras para confundir e persuadir. O enganador é sempre um hábil comunicador, que procura apanhar o outro falando o mínimo de si, possivelmente nada. A política, pois, é sempre a arte onde o sim se torna não e vice-versa, de acordo com a própria vantagem. Por outro lado, no multiplicar-se as palavras, perdem o seu significado e são reduzidas a um fragor atordoante, absurdo, sem sentido. A palavra, origem de todo o bem, se for sim ao sim e não ao não, é princípio de todo o mal, se não ao sim e sim ao não. Deus infinito é tudo e somente sim. O ser humano infinito conhece também o não, e é verdadeiro quando sim é sim e quando não é não. A toda palavra deve proceder e seguir o silêncio. A capacidade de silêncio nos restaurará a vida? Que nós hoje possamos confiar nesse convite que o Senhor nos faz, aceitando o nosso sim como sim e o nosso não como não, como a verdade que trazemos conosco. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Por intercessão de Nossa Senhora, São Sebastião e do Beato Donizete Tavares de Lima, desça sobre você e sua família a bênção de Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho, Espírito Santo, desça sobre vós e permaneça para sempre. A você o meu abraço e desejo desde já um ótimo final de semana.